O meu período de estudos primários começou numa escola em 3 de Maio, que pertencia à comunidade evangélica dessa cidade. Ali estudei, concluí o curso primário e, não havendo continuação ali nessa escola, eu resolvi fazer o último ano de novo, só para poder ficar na escola. Mas chegou o momento de eu que deveria decidir onde eu iria estudar para a continuação dos meus estudos, porque eu tinha sempre presente isso, que eu queria estudar bastante. Então, por incentivo do professor da escola, eu me decidi a estudar em São Leopoldo. E eu queria ser professor também. Então, todos os preparativos na família, ver o que teria que levar de roupas para poder permanecer no internato na escola de São Leopoldo. Nessa ocasião eu estava aí pelos 15 anos já, e ao ingressar em São Leopoldo, eu primeiro tive que fazer o pré-normal, que é um período preparatório para entrar na escola normal mesmo. E durante esse 1 ano me preparei e os outros 4 anos eu fiz o estudo para ser professor. E assim, esse tempo foi muito agradável, eu aprendi muita coisa. Eu participava muito das atividades de teatro. A escola fazia muitas viagens, principalmente no período de férias, em que a gente fazia apresentação de teatro em diversas cidades. Mas também eu tinha um outro prazer na escola ali, de jogar basquete. Eu participava do time da escola. Tá certo que ali não se precisava muitos conhecimentos de basquete, mas entre ruins é mais fácil a gente se destacar e ser participante do time da escola. O internato era bastante controlado, vamos dizer controlado. Nós morávamos em um prédio onde estavam hospedados os rapazes. No outro lado da rua havia novamente instalações próprias para as meninas. Todo cuidado é pouco, né? Quando se estuda em escola onde sexo masculino e feminino estão juntos. Olha, nós no internato nós tínhamos em torno de 100, 120 pessoas. E sempre havia um clima de tranquilidade e de cordialidade entre as pessoas. E também os dormitórios, ocupados por 20, 30 pessoas, sempre havia uma pessoa indicada para cuidar das pessoas. Geralmente era um estudante já mais avançado, que então ajudava a cuidar de todos os moradores daquele dormitório, para evitar brigas ou desentendimentos entre as pessoas. Também ali, nesses dormitórios, havia um certo regulamento. Havia um horário para ir dormir, havia um regulamento que devia ser obedecido quando o encarregado do dormitório, que era um colega já mais antigo, quando mencionava a hora de dormir, na hora de apagar a luz, havia sempre muito respeito neste sentido. Durante o período escolar, no período de férias, inicialmente eu, no período de férias, ia para casa para visitar os familiares. Naquela ocasião,
eu já não tinha mais pai, porque o pai havia falecido. Mas eu gostava de ir para casa, para ver os irmãos, para ver a minha mamãe, e era sempre um momento de alegria. Mas passado o período de férias, lá seguia eu a São Leopoldo em ônibus e continuava os meus estudos. A nossa alimentação no internato era bastante controlada. Havia sempre refeições que fossem boas para o desenvolvimento físico das pessoas. E nós íamos para o internato, onde tinha mesas grandes, onde mais ou menos 10 ou 12 pessoas estavam ali sentadas para receber a alimentação. Em todas as mesas havia um chefe de mesa. O chefe de mesa sentava bem na esquina de uma das mesas e ficava controlando todos os que sentavam à mesa ali. As pessoas tinham que se levantar, pegar seu prato e no local onde estava a comida tinha que se servir e depois voltar para a sua mesa, mas não se podia logo iniciar o almoço. E era a ordem de que todos tinham que voltar à mesa com o seu prato de comida e esperar até que o chefe da mesa, que sentava na cabeceira, começava a se alimentar. Todos os demais podiam comer, então. Era um princípio de ordem que todos começam a comer no mesmo instante. Também havia aqueles que muitas vezes queriam comer um pouquinho mais, comiam uma pratada e estavam com fome ainda. Eles levantavam, iam até lá na cozinha, onde estavam expostos os alimentos, e voltavam para a mesa. Nossa convivência na escola era de muita amizade, muita alegria, mas nós também gostávamos de sair, de passear, e uma das coisas que a gente gostava de fazer era ir no cinema, mas nem sempre era permitido, só poucas vezes. E ainda por cima, antes um professor ou alguém ia lá ver o filme que ia passar, para ver se era interessante para os jovens verem este filme. E muitas vezes nós íamos e imediatamente voltava para casa. E outra convivência familiar ou amigável, digamos, havia após a janta de todos os dias. Depois de feita a refeição, era permitido fazer um passeio na praça, que ficava exatamente na quadra ao lado da escola. Então nós íamos naquela praça e havia o costume de os rapazes seguiam pela direita e as meninas seguiam pela esquerda. E quando se encontravam, se dizia: "Oi, tudo bem?" E assim faziam as voltas. Isto era quase que uma exigência da direção da escola, para evitar que alguém de repente se namorasse e de repente caminhasse no mesmo sentido na praça, podiam se abraçar. Então havia esse regulamento: meninas pela direita, rapazes pela esquerda, e se encontravam e ficavam muito felizes de poderem se cumprimentar, e esse era um momento fora da sala de aula, então, que dava muita satisfação. Durante o meu período escolar no internato, eu era um cara muito estudioso. Eu não quero me elogiar, porque fica chato isso, né? Mas, na verdade, eu gostava de estudar muito.
E também tinha um bom relacionamento com as pessoas. E quando eu já era um pouco maior, quando eu já estava quase me formando na escola, tinha uma guria que eu gostava muito dela. Mas o diretor da escola também sempre dizia, de longe também se ama, né? Tem que evitar esses abraços assim por diante. A gente às vezes podia dar a mãozinha assim, ou podia caminhar do lado e se alegrar de ter uma namorada. Não era só eu, as outras também tinha gente que tinha namorada. E eu também tinha a minha namorada. E eu fiquei com ela por muito tempo e de repente nós nos formamos e nós fomos enviados para cidades onde nós iríamos trabalhar. Então eu fui enviado para a cidade de Santa Rosa. Quem é essa namorada? Esta que está do meu lado, rapaz. Ah, então vamos encerrar o vídeo. Então... Tchau aqui pro vídeo, todo mundo.